Dia 20 de novembro, celebramos no Brasil o Dia da Consciência Negra. Esta data foi escolhida por ter sido o dia em que Zumbi dos Palmares foi capturado e morto por ordem estatal no ano de 1695. Segundo o Instituto G10, já nos chama a atenção o uso da palavra consciência, pois no Dicionário de Filosofia Nicola Abdano, consciência é a percepção e o conhecimento da realidade histórica e contemporânea na qual o indivíduo está inserido. O Dia da Consciência Negra, portanto, é um convite, é um chamamento para a reflexão sobre o nosso passado escravocrata, sobre o presente e para a construção de ações afirmativas para o futuro. É por tudo isso que convido com muita satisfação para essa edição especial de Quem Ouve um Conto Sonha Outro Conto, nossa querida Josiane Barbosa Oliveira, psicóloga e psicanalista, membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto. Josiane nos conduz a sonhar o conto A Historiadora Obstinada, da autoria de Chimamanda Ngozi Adichie. Chimamanda, autora nigeriana, diz que para todas as mazelas do mundo devemos contar histórias. Ela diz assim: contar histórias é nosso jeito de seguir em frente. Falo do que nem todos querem ouvir, mas o caminho é insistir. É insistindo que a massa crítica irá ouvir e fazer com que outras pessoas que estavam em negação ouçam. E é contando histórias que seguimos em frente, celebrando o Dia da Consciência Negra e apresentando para a comunidade o Programa Sankofa, Programa de Ação Afirmativa da nossa Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto. O Programa Sankofa está realizando ações para o letramento racial de nossos membros e vai implantar bolsas raciais para o ingresso na formação psicanalítica. Olá, pessoal! Hoje eu vim falar de um conto com vocês. Um conto ele pode ser feito de muitas formas. Ele pode relatar uma ocasião especial, ele pode relatar um fato, ele pode relatar um dia, uma semana na vida de alguém. Ele é um recorte que um escritor geralmente resolve fazer a partir da vivência daquela situação. Eu vou falar de um conto que se chama A Historiadora Obstinada e a autora é a Chimamanda Adichie, que é uma escritora nigeriana, muito conhecida no Brasil, que muitos gostam de ler. A Chimamanda ela ficou conhecida por um vídeo do TED, onde ela falava a respeito da gente evitar ver histórias únicas, ter uma única versão de uma situação. E realmente, através dos livros dela, a gente vai entendendo um outro olhar, a gente tem uma visão diferenciada de situações muito diversas. É o que acontece também nesse conto. A Chimamanda ela é autora de uma frase que eu gosto muito, onde ela fala que escrever é rejeitar o silêncio, onde ela usa a escrita, ela usa a possibilidade de escrever para promover reflexões. Nesse conto em especial, A Historiadora Obstinada, ela conta o desenvolvimento de uma saga familiar. Em apenas 20 páginas, ela nos conta como se desenrolou a história de uma mulher nigeriana por 3 gerações. Ela começa falando da avó. Então, a avó, ela relata que era uma mulher dinâmica, alegre, líder no seu clã, na sua tribo, e que resolve por ela mesma se casar com um homem pelo qual ela se apaixonou, o que não era comum na juventude dessa avó. O pai permite que ela se
que ela se case. Eles têm um casamento apaixonado, um casamento com uma condição de troca, né, muito incrível. Mas esse marido da avó, né, o avô da nossa personagem, ele tinha uma saga familiar de muita esterilidade. Então, era como se sobre a família dele tivesse um feitiço de ninguém poder engravidar. E essa avó demora muito tempo a ficar grávida. Recorre, né, aos líderes religiosos da tribo, né, faz algumas concessões, né, ritualísticas, e acaba tendo o pai, né, da nossa protagonista. Esse menino nasce sobre um problema sério político na tribo que acaba assassinando o pai dele. E a mãe, que era a avó, com medo, né, de que ele ficasse perseguido ou tivesse dificuldades, leva-o para ser educado em uma missão. Então, aí a gente já passa a ver a história do pai, né, da nossa protagonista, de uma avó, né, líder, feminina, ativa. A gente já tem um pai que passou por todo um processo de aculturação, que aprendeu a linguagem dos missionários, que aprendeu a falar inglês, que aprendeu a vestir-se, né, de um modo europeu, esquecendo muitas vezes as suas próprias raízes, né, africanas, chegando a sentir vergonha da nudez, né, que existia, que ainda imperava na tribo, ou da semi-nudez. E esse homem letrado, né, casa com outra mulher letrada também, que vem a ser a mãe da nossa protagonista. E esses dois, já letrados, educam-na para que ela seja uma jovem do mundo, que vai estudar fora, que aprende muito sobre todas as ciências europeias, os estudos europeus e não os estudos africanos. Quando a gente vai entrando, né, na história da nossa protagonista, a gente entra no momento em que ela vai perder a avó, né? O conto, né, o veio do conto, vem naquele instante em que há, né, uma sintonia entre a grande cientista que a menina vai se tornar, que a jovem vai se tornar, a historiadora obstinada, e a sua avó. Ela estava estudando, né, na cidade grande, envolvida com uma série de congressos, quando ela sente uma tristeza, ela sente uma angústia, como que contando para ela que a avó ia morrer. E ela vai para a casa da avó e ela segura na mão da avó. E a Chimamanda, ela pega esse instante desse encontro e ela vai falar, naquele instante, ela ainda não sabia que ela ia se tornar uma grande historiadora, ela ainda não sabia que ia ser ela a contar como tinha sido o ataque cultural, né, dos britânicos, né, dos missionários às tribos da Nigéria, como tinha sido, né, a escolha das terras, como tinha havido sofrimento, havido mortes. Então ela fala, naquele instante ela não sabia ainda quem ela seria, mas ela começa a ser naquele instante em que ela dá a mão à avó, e ela, em perdendo a avó, ela começa a se entender qual parte que ela perderia, né, se ela deixasse de contar tudo aquilo que ela estava vendo naquela tribo, né? Então é muito bonito, porque ela passa para a gente, né, numa poesia, né? Então, olha, existia uma situação
né, tribal, essa situação tribal é mascarada, a filha nem sabe, a neta nem sabe disso, mas no instante em que ela sente um chamado ancestral e que ela resolve atender a intuição e visitar a avó, ela tem a completa sensação de quem ela era. E ela entende que ela tinha que contar para todo mundo quem ela era, por que ela estava ali e o que ela tinha que fazer no mundo. E aí ela vai fazer, né, todo um resgate da cultura nigeriana, todo um resgate de um povo tradicional, a partir de se ver, a partir de sentir, a partir de conhecer. Aquele instante em que existe uma síntese entre o que você pensa e o que você sente, em que os conhecimentos, eles acabam dando vazão à possibilidade de você se entender como humano, se entender como parte das coisas. A psicanálise, gente, ela tem colocado o seu olhar, né, sobre essa questão, né, de identidade, sobre essa questão da percepção, né, da influência, no caso da negritude, também no Brasil. Nós temos hoje acesso a uma série de textos que falam desse casamento, né, entre o tradicional, o ancestral e o social, né, que a gente tem vivido. Nós não podemos deixar de colocar, né, todos os eventos da escravidão como eventos que trouxeram para o nosso povo uma série de angústias, uma série de sofrimentos, uma série de pontos significativos na construção das identidades de todo mundo, né? Alguns passos importantes que eu vi ali no texto da Chimamanda e que eu gostaria de ressaltar, né? Um primeiro, né, seria o contato com as necessidades de adaptação, né? Quem é você? Quem é você? E ao que você vai se adaptar? Então, em cada uma das gerações apresentadas pelo texto, né, a gente entende essa construção, né, de interação entre o dentro e o fora, entre a mente e toda a demanda social que vai existir. Então, a primeira, a avó, ela teve que se adaptar, né? Ela era guerreira, ativa, ela era aquela mulher que realmente levava muito do seu sentido para a família, porque esse também era o esperado dela, né? O missionário, pai, né, da protagonista, também teve que fazer umas adaptações, negando muitas vezes a si mesmo. E a historiadora, da mesma forma. Se a gente for pensar, né, quantos pedidos de adaptação existem para o negro brasileiro, né? Tanto a Virgínia Bicudo quanto a Neuza Souza Santos são, né, psicanalistas, né, que estudaram o efeito de ser negro, de tornar-se uma pessoa negra. A Bicudo, em São Paulo, a Neuza, no Rio de Janeiro. E mais recentemente, né, a Isildinha Batista Nogueira também falou de toda essa questão, né, de como tornar-se negro em uma sociedade cujo ego ideal geralmente é apontado como a pessoa branca, né? A gente entende, né, também ali no conto e traz para as nossas avaliações bastante comuns no Brasil, né, como os sentimentos e os afetos se relacionam com as experiências. Como é que cada experiência, experiência de desmando, experiência de desvalorização, né, experiência de ausências, como é que isso impacta a mente da criança negra, do adolescente negro, do adulto negro?
como eu disse, em 20 páginas, né, a Chimamanda ela consegue falar de uma forma poética disso, né, de como a pessoa ela consegue estar sentindo ali no ambiente, né, e que a gente percebe que também no nosso dia a dia, nas nossas relações, isso também acontece. E, por fim, né, a necessidade de um conhecimento de si mesmo para decisões importantes. A historiadora, ela precisou, para esse resgate, de resgatar toda uma ancestralidade, né? E a gente muitas vezes também vai pensar isso, né? O que nós podemos fazer para resgatar essa ancestralidade, né? Que tipo de obstinação também é pedido para a gente, né? É um conto que valeu a pena pensar e sonhar um outro conto. Obrigada.